você lidando com... Você trabalha, enfim, depois você virou instrutor, desenvolveu diversas coisas, você tem um conhecimento de armas, né? Essa discussão hoje que existe entre o civil, a pessoa fora das forças de segurança, ter o direito a comprar uma arma, ter uma arma em casa, você é a favor, você é contra? O que você acha disso? Eu sou plenamente a favor. Totalmente. Mas em relação ao tipo de arma também, uso restrito e irrestrito? Eu só sou contra o civil ter uma bomba atômica. O resto eu sou a favor, que tenha tudo. Eu vou explicar isso aqui, vou tentar ser o mais claro possível. Primeiramente, eu sou de origem das forças especiais. Então seria um contrassenso, seria uma incoerência eu ser contra o armamento na mão do civil. Porque dentro da doutrina das forças especiais, das ações indiretas que as forças especiais elas cumprem, existe um mecanismo chamado grupo de autodefesa, que num contexto de insurreição armada, guerrilha, contra-guerrilha, as forças especiais, e aí o pessoal acha que o operador de forças especiais, ele é um forças especiais. Não, ele vai montar grupos, forças especiais, ele vai montar forças especiais. O grupo de autodefesa são forças especiais, montadas dentro de um cenário de guerra irregular, de insurgência armada, que o operador de forças especiais, ele tem um curso de forças especiais, ele tem um curso de comando, mas ele vai, numa ação indireta, né? Ele vai infiltrar, se o terreno é inimigo ou se o terreno é amigo, ele vai no local onde está havendo aquela insurreição armada, ele vai recrutar simpatizantes para a causa dele e vai treinar esse pessoal. Vai pegar lá o padeiro, vai pegar o peixeiro, vai pegar o caminhoneiro e vai dar instruções, vai passar as táticas, as técnicas, os procedimentos do combatente para esse pessoal. Vai ensinar a sabotar, vai ensinar a manipular explosivo, tudo que ele puder ensinar para transformar aquele grupo de autodefesa o mais eficaz possível, ele vai fazer. E quando ele tem dentro da sociedade o CAC, por exemplo, que é o cara que já tem habilidade com armamento, isso minimiza o trabalho dele, isso acelera o processo. Então, forças especiais, um operador de forças especiais, que ele é desarmamentista, ele está no lugar errado, ou ele vai embora, ou ele procura um psicólogo, tem alguma coisa errada dentro da cabeça dele, porque é um contrassenso. Eu não conheço nenhum operador de forças especiais que seja desarmamentista. É uma incoerência. Então, começa por aí. Tá. Outra coisa, as forças de segurança, principalmente as polícias, não são onipresentes. Então, ainda que tivesse para cada cidadão um policial militar ou um policial civil, isso não garantiria para aquele cidadão que ele teria segurança, porque demora a chegar, ele não estaria ali do lado protegendo. Então, a polícia, a força de segurança não é onipresente. Então, eu posso até não gostar de armamento. Fulano, você não gosta de armamento, você não tem o direito de cercear do teu irmão, do teu concidadão, o direito dele ter uma arma, porque o Estado não garante a segurança dele. Esse é o segundo ponto. O terceiro, aí a gente já entra aí na antropologia. Vamos lá. Quando eu falo em litígio, combate, nós temos presente, sempre que há a eminência ou há o ato beligerante, quando há um confronto, eu vou ter 4 elementos envolvidos ali. A encenação,
o combate propriamente dito, a fuga ou a submissão. Não necessariamente eu terei os 4 envolvidos, mas eu sempre terei pelo menos um desses aí. No reino animal, e nós fazemos parte disso, quando eu tenho espécies diferentes se contrapondo, normalmente eu terei a luta e a fuga. Eu não terei a submissão. Vou dar um exemplo. Um gato diante de um urso pardo. O urso pardo partiu para cima do gato. O gato, ele vai correr ou vai dar uma patada e correr, e tem até uma resposta adaptativa para ele criar mais força, enfim, para ele poder correr. Então, o batimento cardíaco dele aumenta, o sangue vai para os músculos periféricos, mas eu não vou entrar nessa fase aí, não. Então, ele pode até dar uma encenada, o gato vai se arrepiar todo para parecer maior para o urso, mas normalmente ele vai fugir. Ele nunca vai se submeter, porque se ele se submeter, se ele se render, ele poderá ser até comido. Ok? Então, a submissão, quando é seres diferentes, né, um ser diferente do outro, ela não existe, não tem como existir. O mais fraco vai perecer, tem grande chance de perecer. Quando eu tenho intraespécie, quando elas são da mesma espécie, eu terei ali, eu posso ter encenação, vou dar aqui um exemplo, uma alcateia, né? Tem o lobo alfa e tem o pica-fumo lá, o lobo mais novinho, que quer tomar o lugar do alfa. O alfa está pegando todo mundo, come primeiro, opa! Aí ele vai confrontar o alfa. Aí ele vai encenar primeiro. Ele vai se arrepiar todo, o pelo do dorso vai eriçar, ele vai mostrar os dentes, vai rosnar, para ver se só aquilo ali faz o alfa correr. Não vai surtir efeito. Aí ele vai partir para a briga. Normalmente ele vai morrer, ele vai apanhar, porque o alfa, normalmente, ele é mais robusto, mais experiente. E aí, ou ele corre, e se ele correr, ele já abandona tudo e corre. Ou ele se submete. Ele, normalmente, ele abaixa a cabeça, oferece a parte do corpo sensível, que é a nuca ou a cavidade abdominal, e o alfa não o mata. Porque na memória hereditária dos animais, o alfa vai olhar assim, não, ele precisa buscar um outro caminho, ele vai criar a sua própria alcateia, ele precisa se reproduzir. Então, no mundo animal, é assim, com exceção do ser humano. O ser humano, se você se submete, ele te mata. Quantas pessoas se renderam, não reagiram e foram assassinadas? Você se render, você não reagir, é garantia de que você vai sobreviver a um assalto? Zero. Não é garantia. Então, inclusive, essa fala é terrível. Isso é uma falácia perigosa. Não reaja. É uma falácia perigosa. É para reagir, sim. Obviamente, você se prepara para reagir, você tem que ter o conhecimento, as técnicas, as táticas e o meio para reagir. O meio. Qual o meio que eu posso contrapor uma arma de fogo? Uma arma de fogo igual ou superior. Não. Então, agora mesmo eu estava... Sempre tem esses vídeos aí, né? Agora mesmo eu estava assistindo o penúltimo dele, nunca é o último, de um bandido sendo entrevistado por um repórter. Está estourado aí esse vídeo, está em todo quanto é lugar. Eu já vi vários, de ontem para hoje. E ele falando, o repórter perguntando, você vai continuar assaltando? Vou, quando sai daqui vou.
E você mata, mato, pô. Se reagir, eu mato mesmo. Pô, reagiu, né? E quantas vezes a gente já ouviu falar da boca de jornalista, porque aconteceu um assalto, não sei o quê. O fulano, mas ele reagiu. Como se a culpa fosse de quem morreu por ter reagido. Então, isso acaba legitimando o agressor, o bandido. Você dá um duro desgraçado para comprar isso aqui, o cara vem te roubar, você não admito isso, vou reagir. Aí você dá um azar, morre, o errado é você, não é o cara que nunca fez nada e vai roubar o que é teu. Então, tem esse outro lado também. Você não reagir, você se entregar, não significa que a sua vida será poupada. Então, eu sou totalmente a favor do que o cidadão, falar cidadão de bem é uma redundância, né? Se ele é cidadão, porque para mim só existe cidadão e marginal. Marginal à margem da lei. Cidadão é o cara que paga o seu imposto, trabalha, tem sua família. Então, para mim, o cidadão, se ele tem as faculdades mentais, ok, se ele passa por uma seleção lá, ele tem o direito, sim, de ter seu armamento. O Estado é incompetente para prover o armamento, a segurança dele. E não estou falando que é por dolo, não. O Estado não tem condições. Então, ele tem que ter condições ali dele ser a última resistência ali para proteger a sua família. Então, totalmente a favor. Só uma observação que você fez que eu achei interessante. Você falou que a pessoa dos comandos especiais, eles, no caso, para defender o território, chega um determinado momento, quando você vai precisar da população para auxiliar na defesa para ajudar na defesa do território. Então, ele precisa treinar essas pessoas. A minha irmã, ela casou, minha irmã mora na Suíça já, sei lá, meu irmão, quase 20 anos. Ela casou com um suíço, os filhos dela são suíços. Minha irmã hoje é cidadã suíça. Oi? Não, Suíça, da Suíça, mora na Suíça. Ela é cidadã suíça. E, não, frio desgraçado. E me falaram lá que é o seguinte: todo cidadão suíço, todos os homens ou mulheres tal, são obrigados a servir, né? Serviço obrigatório, e eles recebem um fuzil do Estado. Todos eles têm um fuzil. E o serviço obrigatório tem a seguinte mentalidade: olha, você está aqui no serviço obrigatório para você aprender a manusear isso e proteger o seu país quando precisar. Então, muitas vezes, quando a gente faz essa demonização das armas e reduz ela a uma questão de mas a violência, os caras vão brigar no trânsito. Na verdade, o cara que briga no trânsito e o cara que dá um soco na cara do outro é o mesmo que vai usar arma, é um cara violento, é um cara que vai usar uma faca, ele vai pegar uma pedra, ele vai pegar... O cara vai correr atrás do outro com um carro. Vai correr atrás do coitado de um carro e atropelar com um carro, ou seja, é um marginal, um psicopata, que não é a maioria das pessoas. Mas as pessoas deveriam até ter essa consciência de que, por mais que você não goste de armas, por mais que você associe aquilo como uma coisa, você precisa entender que é a sua responsabilidade também proteger o seu país. Sim. Então você precisa saber manusear e você precisa saber lidar com aquilo, porque quando tiver uma invasão e você não tem essa capacidade de defender o país, é um país mais fragilizado. Quanto mais pessoas incapazes de defender e com ojeriza a esse conflito, mais o nosso país se torna fragilizado à invasão de outros países que, se invadirem, eles não vão invadir o nosso país para nos dar uma vida melhor. Eles vão invadir para nos escravizar, para nos subjugar, para tomar nossas riquezas, como a gente vê por aí afora. Em última análise, é isso, uma invasão externa, né? Como é que você vai proteger? Né? A gente viu o que aconteceu com os israelenses lá, né? Estavam todos sem armas. A gente tem nos kibbutz, todo mundo sem arma. A gente tem aqui, teoricamente, 50% da população que acha que o país nunca vai ser, mesmo sendo uma das maiores fontes hídricas do mundo, um dos países mais ricos em minerais do mundo, em petróleo do mundo, floresta, em dimensões continentais, tem uma das maiores costas marítimas do mundo. Ainda assim, teoricamente, tem 50% de imbecis que acham que nós não temos risco de ser invadido. Afinal de contas, ninguém pode ter interesse aqui. E isso cresce em absurdo quando o desarmamentista é um homem.
É um homem. O protetor, né? Protetor, Ó, né? Que é o dever. eu não gosto de arma, eu tenho pavor de arma. O cara tem pavor de arma. Então, ele quer que você, da segurança pública, que até o seu vizinho proteja a família dele. A verdade é essa. Ainda que ele não goste de arma, ele, para proteger a família dele, para ele não ser um covarde, porque o que ele vai fazer se o cara começar a querer arrombar a porta dele e não ter uma arma? Vai ligar para a polícia? Já arrombou a porta, já entrou, já estuprou a mulher dele, os filhos. E aí? Então, ele não quer arma, mas ele quer uma segurança que tenha arma. Então, ele está terceirizando o papel dele. O papel dele é proteger a família do homem.